Pois então, hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Gabriel. Já pesquisei nos bastidores, parece que tu é meio prodígio ali do negócio da química, meio professor Pardal e tal, né? Mas enfim, agora vocês vão conhecer melhor esse rapaz que está aqui na frente. E a gente está trazendo hoje, aqui para vocês verem, um material, eu diria que é inovador, né? Acho que sim. Acho que dá para considerar. Dá para dizer que é inovador, Um pouquinho porque só. quem faz isso aqui no mercado hoje? Somente nós. Pois é, então. Somente Então nós. é uma coisa única e que eu tenho certeza que muitos não conhecem e que vão começar a conhecer a partir de hoje. Quem olhar esse episódio aqui desse programa, né? Então hoje nós vamos falar de tecnologia, uma das coisas muito importantes nos calçados, né? Porque durante a evolução do calçado, a tecnologia, claro, vem tomando conta, né? Principalmente nos calçados running, né? Eu considero que os calçados running são, a gente poderia falar assim, a Fórmula 1 do calçado, né? Com certeza, em termos de desempenho de todos os materiais, é ali que puxa a maior parte das pesquisas. Performance, tudo, né? Entende? Então eu diria que é uma coisa sempre a ser vista e estudada pelos sapateiros, digamos assim, essa linha de performance do segmento running. Mas o que hoje a gente vai conversar aqui é uma coisa muito fantástica, muito fantástica. E nós vamos agora começar a falar um pouco sobre isso aí. Então, Gabriel, tu é formado, técnico em Química, né? Por uma escola aqui de Novo Hamburgo, a Liberato, que é uma das ícones aí do ensino técnico, né? E está cursando Engenharia Química na Unicinos. Isso aí. Corretamente? E estás agora falando um pouco de ti, para o pessoal te conhecer. Bom, antes de mais nada, queria agradecer o convite, uma oportunidade fantástica de falar, apresentar o nosso trabalho, conhecer novas pessoas, falar mais sobre tecnologia e sobre calçado e as formas como a gente pode melhorar o desenvolvimento e auxiliar o desenvolvimento de produtos e materiais nesse mercado que tem vários desafios e muitas vezes a gente desconhece eles. Tem desafios na parte de modelagem, tem desafios na parte de desenvolvimento, na parte de materiais, na parte de montagem de calçados e com certeza tem muito trabalho pela frente. Legal, cara, muito legal. Inclusive, quero te pedir desculpa, na entrada já tinha te cumprimentado ali, né, e dado as boas-vindas, mas oficialmente estão falando, né? Agradecer a tua presença aqui hoje, né, de ter vindo aqui e nos passar esse conhecimento que tu vai falar para nós aqui, vamos te usar no bom sentido, né? Para tu falar um monte de coisa bacana aqui pra gente. Cara, isso aqui é uma inovação, Nós já falamos aqui em outros programas da evolução do design do calçado, né? Que lá antigamente, na década de 90, nós fazíamos maquete visual de sola à mão. Então era muito legal, porque o cara tinha que ser um artista, né? Quem fazia era maqueteiro. Até hoje tem maqueteiro, né? Mas naquela época, para fazer as maquetes visuais, tu tinha que fazer os componentes, usinar separado algumas pecinhas, aí colar na sola, aí tu pintava, fazia o perfil da forma toda, tal, parará. E hoje, tu vê, isso fazem 30 anos atrás, ali, 25 anos atrás, era esse processo, né? E hoje tu vai fazer uma maquete de sola, por exemplo, de calçado, ou de alguma pecinha que vai no calçado, tu vai ali e faz um programa 3D, né? E tu imprime nas máquinas de impressora. Até aí, tudo normal, né? Todo mundo sabe. Agora, o que ninguém sabe é o que se pode fazer a partir desse programa de 3D feito, né? Isso aí. E aí que é uma grande inovação, novidade que tu vai nos contar hoje, certo? Então tu trabalhas na FCC. Isso aí. Né? Uma empresa... Um segmento interno da FCC diferenciado, né? Isso. Mas tu pode falar um pouco para o pessoal conhecer o que é a FCC? A FCC é uma empresa que já tem 55 anos, é de Campo Bom. Nós iniciamos como uma fornecedora de componentes para calçado, daí o nome FCC. E com o passar do tempo, a FCC foi migrando cada vez mais para o ramo da ciência dos materiais. Hoje, sendo uma empresa que não faz mais nada do que ela fazia quando ela começou, então passou por uma reformulação, uma reconstrução completa do modelo de negócio para continuar sendo relevante, continuar sendo importante, continuar trazendo inovação para o mercado. Hoje, a empresa que
trabalha fortemente com ciência dos materiais. Nós somos fornecedores de adesivos, de materiais termoplásticos como PVC, TR, TPU, e de materiais para outros segmentos. O nosso principal segmento continua sendo o mercado calçadista, foi de onde é que nós viemos e continuamos com a nossa maior parte do faturamento lá. Mas hoje nós estamos entrando em outros segmentos de peças técnicas, segmentos automotivos, construção civil, materiais para vedação. Então a gente foi construindo novos portfólios e o mais novo, o caçula da casa, é a impressão 3D. Então a impressão 3D começou oficialmente em 2019. 2019, tá? Eu entrei na FCC como estagiário e logo em seguida já entrei nesse projeto, então peguei ele desde o início. Então tu entrou justamente lá para trabalhar nesse projeto específico. Isso aí. Tá. Vi essa criança nascer e tô criando ela agora. Que legal. Mas a impressão 3D, a gente tirou, durante esse período, a gente tirou muita inspiração lá de fora para ver o que o pessoal estava fazendo em termos de tecnologia, o que estava sendo as tendências, porque a gente já ouve falar de impressão 3D há um tempo, é uma das tendências da indústria 4.0 que a gente traz como uma certeza que impressão 3D vai dominar, uma certeza que inteligência artificial. A gente traz muitas coisas da indústria 4.0 para a nossa realidade e elas estão cada vez mais impactando a nossa vida, mas a gente queria saber como a FCC vai se posicionar dentro desse mercado. A gente tinha duas certezas, que ela ia pegar algum percentual da manufatura, mas a gente não sabia quando ia ser e o quanto ia ser. Era isso que a gente não sabia, mas a gente tinha essa certeza. Sim. Então, o que a gente viu que era o que já tinha no mercado e o que faltava no mercado. A gente já tinha impressão 3D sendo utilizada para validação de protótipos visuais há um bom tempo no mercado, em diversas indústrias. Então, imprimir uma maquete visual que substitui muito do trabalho braçal de prototipagem por um processo automatizado para que tu consiga verificar dimensional, texturas, carimbos, detalhes. E o que a gente viu é que todo mundo queria usar essa maquete para validar mais coisas, para trazer mais para perto da realidade. E a FCC, durante todo esse tempo, ela desenvolveu um know-how muito grande em termos de materiais com bom desempenho, materiais com excelente desempenho. O objetivo da FCC, através da ciência dos materiais, é melhorar os produtos e otimizar eles. Sim. E a gente tinha o desafio de trazer essa tecnologia, trazer esses desenvolvimentos, transferir esse conhecimento que a gente já adquiriu na injeção, na extrusão, em manufaturas de grande escala para a impressão 3D. E a forma que a gente encontrou como fazer isso era pegar o mesmo material, a mesma matéria-prima que era usada para fazer os calçados, seja eles para esportivo, casual, e conseguir usar a mesma matéria-prima direto na impressão 3D. Não trabalhar com material especial para impressão 3D que ia custar 5, 10, 15, 20 vezes o preço do quilo e ia precisar de 1 milhão de cuidados. A gente queria usar exatamente o mesmo material. Então a gente desenvolveu uma tecnologia que é a impressão por pellets. No Brasil, nós somos os únicos fornecedores nacionais dessa tecnologia e nós fabricamos a máquina, vendemos a máquina, alugamos ela, prestamos serviço com a impressora. Sim. Mas o diferencial dela é que a gente cumpriu o objetivo de poder pegar o mesmo material que a gente vai usar para produzir o calçado final em alta escala e conseguir imprimir ele em 3D para que a gente possa manter as mesmas características, o mesmo conforto, o mesmo desempenho e validar ele não de forma só visual, mas funcional também. Então, cara, isso aí é um detalhe importante, né? Porque, veja bem, a gente tem, vamos dizer, um salado de PVC. Um salado de PVC, né? Onde que tu, para injetar ele, tu vai ter que ter uma matriz, uma máquina injetora, para toda aquela função. Preço de matrizaria, né? Que lá se vão ali, dependendo, 6, 7 mil reais por par, né? Às vezes mais quando é borracha e tal. E aí o que tu tá me dizendo é que eu tendo um programa de 3D de uma sola, digamos, eu posso pegar esse material onde eu injetaria na matriz de PVC e injetar esse material Com certeza. imprimir esse material.
imprimir esse material, montar o calçado, porque ele vai ter a mesma colagem, o mesmo desempenho, a mesma dureza e a mesma cor. As mesmas propriedades técnicas de sólido, de abrasão, de dureza, de tudo. A perda de resistência, a perda de propriedades mecânicas, assim, em geral, tá de 5 a 10%, dependendo do material. É insignificante, então, né? Praticamente o uso final. É quase que a margem de segurança que tu precisa para validar o produto. Cara, mas isso aí é uma coisa muito fantástica. Eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Porque muita empresa de calçado se utiliza desse artifício, né? Sim. De fazer a maquete visual, né? Desenha ali o protótipo e tal, enfim. Tu tem a ideia do designer de uma sola, com seus detalhes todos, e tu valida esse design fazendo uma maquete visual. Isso aí. Aí normalmente tu vai em escritórios, nós temos aqui na região, no Vale dos Sinos, alguns escritórios, né, muito bons nesse sentido, onde tu vai lá com a tua forma, a forma é digitalizada toda, né, e tu chega com o design e o programador monta o desenho 3D daquela sola ali, né, e aí ele imprime aquela sola de uma forma rígida, isso é o que eles fazem, né, isso. E tu põe na forma montada, com o teu cabedal feito, e tu valida o design da sola, em termos de volumes, de altura, de curvas, de chanfros e tal. Então isso é muito importante, né? Porque tu começa a ver o teu projeto pronto antes de tu investir em matrizaria, isso. Né? Então tu valida o visual. E agora tu tá me dizendo que, além de eu ter esse visual rígido, que eu posso imprimir, pintar tudo, eu posso ter essa sola já feita e já botar na forma e já sair andando, caminhando. Isso aí. E além do investimento financeiro, também tem um fator que está cada vez mais importante, porque está cada vez mais faltando para a gente, que é tempo. Do início do conceito até entregar um projeto, quanto tempo tu vai ter? Quantas oportunidades tu vai ter de interagir com o teu projeto e melhorar ele antes de tu validar e tu seguir uma produção? 40 dias, 50 dias, 60 dias? Quanto tempo teu fornecedor vai demorar para te entregar a maquete? Quanto tempo vai demorar o desenho? Quanto tempo vai demorar a matriz? Tudo isso entra no teu período de desenvolvimento. Então, uma impressora aqui, esse é um modelo bem otimizado, então ele demora 3 horas e meia, 4 horas, dependendo do tamanho do pé para imprimir. Mas um modelo de maior volume, um modelo mais complexo de imprimir, 12, 15 horas de impressão. Então, tu pode cortar dias do teu desenvolvimento, terminou o design do modelo às 4 horas da tarde, colocou na impressora 3D, chegou na manhã no dia seguinte, está com o modelo pronto para continuar teu desenvolvimento. Então, já pode botar no pé e já pode até caminhar com já pode ser andando. Sem ter a matriz, inclusive, né? Isso aí. Então, encurtar o tempo de desenvolvimento e dar mais oportunidades de interagir com o produto para melhorar, desenvolver, seja para economizar peso, melhorar design, eu acho que aí é o ganho real, acima até do financeiro. Porque melhorar o produto, interagir mais vezes com ele, é uma coisa que é difícil de mensurar. Que legal, cara. E aí eu tava vendo que tu trouxe algumas peças aqui, né? E qualquer material que seja injetável pode ser adaptado para essa empresa. Tipo assim, eu posso ter uma coisa mais macia, mais dura, mais resistente. Quais materiais posso injetar? PU, TPU? A gente já imprimiu PVC? A gente já imprimiu materiais para fazer palmilha, então materiais na dureza gel, desde até materiais como ABS, que são materiais rígidos para fazer salto. Inclusive esse salto aqui é de uma cliente que a gente, no desenvolvimento inicial da impressão, da impressora 3D, a gente prestou esse serviço para ela. Ela queria fazer um modelo para lançar numa feira e fazer uma linha customizada que só ia ser lançada lá. Era 50 pares. E ela queria lançar na feira. Ela fez esse modelo, a gente fez esse salto em preto e laranja para ela. E esse salto foi para uso final. E tem clientes até hoje que usam o salto dela. Que legal, cara. E outro detalhe agora tu falou que me veio, chamou a atenção. Cores, por exemplo. Esse aqui, que material é esse aqui? É um PVC? Aqui? Isso é um TPU. Isso é um TPU macio, né? Maciozinho. Que cores, tem limite de cores aqui, por exemplo? Não tem limite de cores. Qualquer pigmento que tu iria usar na injeção, tu pode simplesmente misturar no grão, na impressora, antes de utilizar, antes de depositar, e tu vai conseguir trabalhar com ele. Até hoje, nunca tive dificuldade em trabalhar com nenhuma cor em específico. Não teve... Tu vê que legal, né? Porque me entrou um projeto semana passada para me fazer e tinha um estabilizador. Tem um estabilizador no traseiro, né? Então esse estabilizador é toda uma função. Tu vai ter que fazer a matriz, é uma matriz cara,
Vai ver que isso vai injetar em PVC, em TPU, tem todos os detalhes, né? E eu posso também pegar e fazer um programa 3D do estabilizador e não fazer matriz nenhuma e ir lá injetar o material que eu quiser. Isso aí. E pro teu cliente tu E vai na ter o cor que eu produto quiser final. já, né? Isso aí. Que legal, cara. Isso aí realmente é uma inovação, hein? Muito bom. E outra coisa importante que o pessoal vai perguntar, né? Com certeza. Questão de textura. Eu posso, porque, tipo assim, quando tu vai fazer uma maquete visual, essa máquina lá de impressão ali, ela fideliza bem quando tu... Porque tem centenas de texturas, né? Tu pode escolher. Ela fideliza bem a textura quando tu imprime ela, né? Essa aqui, essa máquina aí de impressão, ela também acontece, isso que eu tô vendo aqui, acho que vocês não podem ver daqui a pouco, mas tem uns frisinhos de levezinho assim, né? Como é que fica essa parte aí, com essa tecnologia? Hoje eu digo que a qualidade de impressão 3D é parecido com a qualidade de uma foto de um vídeo. Tu pode carregar o teu arquivo e assistir uma imagem, um vídeo de uma forma que vai consumir mais internet, tu vai ter um arquivo mais pesado, com uma qualidade maior, ou tu pode ter uma qualidade inferior, que vai ser mais rápida. Impressão 3D é parecido com isso, só que a gente troca qualidade e acabamento visual por tempo. Então, nós temos diversas matrizes, bicos de saída, que o material sai por ele, e quanto mais fino o bico, mais detalhado vai ser. Eu posso ter que nem essa mangueira, que isso aqui inclusive é uma parte que a gente desenvolveu para a impressora para fazer o transporte do material do funil até o bico de alimentação. Isso aqui foi impresso em 2 horas, 2 horas e meia. É uma velocidade muito rápida para impressão 3D, para fazer um objeto desse tamanho, com essa altura. Mas eu também posso fazer um objeto com um bico bem mais fino. Exemplo, esse aqui demorou as mesmas 2 horas para imprimir, sendo com um objeto bem menor. Então, tu pode melhorar a qualidade das peças, diminuindo a velocidade de impressão, fazendo ela de forma mais detalhada. Vai ter um limite para a fidelidade do design, não para precisão. A precisão a gente fez um estudo uma vez, a gente consegue simular a contração que o material vai ter depois de ser injetado, inclusive. A variação vai estar de 0,1 a 0,2%. Ah, e daí isso aí tu ajusta ali no programa. Daí, ajusta no programa, o matrizeiro já conseguiria ver quanto o material vai contrair e corrigir isso na própria matriz para evitar erro, inclusive. Ah, olha aí que legal, hein? Mas vai ter um limite sim, pelo qual a impressora consegue reproduzir principalmente texturas. Talvez um nível de jateamento muito fino não apareça com a mesma fidelidade que um carimbo ou algum relevo vai aparecer. Sim, entendi. Vai ter um limite. E possivelmente isso são coisas que vocês também já estão estudando para, né? Sempre. Para chegar ali nesse... Nós tivemos um ganho de agora falando em termos de velocidade. A máquina que a gente lançou na FIMEC do ano passado, que foi o primeiro ano de faturamento, foi os 6 meses para testar, ver se tinha a preço do mercado pela tecnologia para validar ela, conseguimos validar, graças a Deus, mas foi uma máquina que ela cumpria todas as funções de desempenho, todas essas peças foram impressas na mesa, foram impressas por ela. A máquina que a gente vai lançar agora na FIMEC semana que vem vai ter um desempenho de velocidade de 30% a 50% mais rápido, sem perder a qualidade. Ah, então olha aí, pessoal, né, que tá ligado aqui nesse programa aqui, então vai ter novidade na FIMEC de uma máquina mais tecnológica, mais rápida do que a outra, consegue ser mais precisa que essa e consegue trabalhar com materiais e trabalhar com matrizes ainda mais finas deles para conseguir um detalhamento ainda maior. Uma coisa que a gente tinha bastante dificuldade de fazer com a primeira máquina era algumas tiras de chinelo, porque a tira ela tem muitos pontos frágeis. Tem que ser cuidado na parte de fazer a matriz, a injeção dela, o desenvolvimento dela. E ela era tão fina e os materiais que usavam ela era tão macio que durante a impressão ela começava a vibrar e começava a perder a qualidade. Era tão fino o processo que a vibração do material, por ele ser flexível, já atrapalhava a qualidade. Ah, entendi. E agora, com a nova máquina, isso aí já não acontece, a gente já consegue entregar projetos de tira sem problemas. Então, esse é um exemplo claro para a indústria do calçado, que foi uma parte que a máquina melhorou. A precisão dela Tá dizendo tira de chinelo de dedo, assim? Tira de chinelo de dedo. Tiras injetadas em PVC, podem ser impressas, colocar no pé, calçar. Isso é muito bacana, hein? Porque eu trabalhei muito com chinelo já. E cada vez que tu fazia as tiras, claro, tem que usinar e tal. E daí tu botava essas tiras, porque tu gosta de testar no pé, né? Claro. Aí tu tinha que botar com todo cuidado ali na borrachinha, tá na maquete, pra tu botar o pé dentro e ver como é que ficava a tira, né?
E aí olha só que legal, tu já pode já injetar num PVC, já mole, como é a tira, né? Isso aí. Material da tira e ver ali, cara, é demais. E a gente vai imprimir no mesmo formato que ela vai ser injetada. Então tu vai conseguir também ver o arco que ela vai formar em cima do pé, o comportamento, né, que ela vai ter, se vai machucar, se tem alguma região que a gente pode economizar peso. Claro. Projetos que eu acho, assim, pouco explorado essa área, mas eu acho fantástico, é quem utiliza a impressão 3D para conseguir economizar peso no produto final. Sim. Pô, pro calçado ninguém gosta de usar um chumbo no pé. Não, ninguém gosta. Então peso é uma coisa muito importante. Imagina tu poder economizar algo que pode parecer insignificante falar agora, mas 2 gramas por tira de chinelo. Nossa, isso aí se tu for contabilizar no final do ano, dependendo do quanto que tu produz, né? Isso aí. É um volume, é uma economia absurda. Absurda, é verdade. Cara, que demais. E outra coisa, esse material aqui, ele aceita pintura também, se eu quiser fazer um degradê? Sim, sim. Perfeitamente. Também, TPU às vezes... e PVC, eles aceitam pintura sem grandes problemas. Hoje a gente já fez alguns trabalhos, como nós estamos conversando antes, sobre material expandido. Material expandido, a gente consegue processar eles têm um desempenho, vão manter as propriedades, só que por a gente não ter a matriz final para controlar essa expansão, ele vai ficar com a mesma aparência porosa que ele teria por fora. Então, o que a gente já fez algumas vezes imprimindo material expandido foi pintar ele para esconder um pouco dessa aparência, para fazer o calce, testar o comportamento dele, verificar se ficou com o peso certo, se expandiu da forma correta. Então, isso é um dos usos que a gente já deu. Esse material expandido que tá falando é tipo assim, um EVA expandido, um PU, que é um material expandido também, né? Esse tipo de coisa. PVC com expansor. PVC expandido também, né? Pois é, esse aí eu tô imaginando assim, tu imprimindo ele, né? Ele vai sofrer, né, uma expansão, digamos assim, né? Isso aí. E o controle disso que é difícil de tu fazer na impressão, né? A gente aprendeu a trabalhar com esse material porque a gente imprime com bico mais fino e esse material expande após ele sair do bico. Então a gente tem que compensar essa expansão que ele tem e ir alterando as distâncias para ele fazer esse preenchimento do material. Mas aí é toda uma engenharia, né? Porque que nem assim o EVA, quando a gente faz um EVA expandido, né? Que tu põe os grãozinhos ali na matriz, a matriz da sola é 1/3 do tamanho da sola, né? Sim. Aí ela sai da matriz, ela explode, ela fica maior do que a sola e daí ela vai trabalhando, ela vai chegando no tamanho certo. E daí a gente tem um molde, né? Que quando chegou no tamanho certo, a gente estabiliza as moléculas, botando numa água, dando um choque térmico, né? Isso aí. Botando uma água gelada e tal. Vocês também usam esse processo ou não? Não, ele não precisa desse processo justamente porque ele expande ao ar livre. Ele ele não tem uma matriz para controlar a expansão dele e conformar ele. Então, como ele já expande ao ar livre, no momento que ele sai da máquina, ele já sai no tamanho praticamente final. Talvez... Mas daí tu ajusta o programa 3D, daí tu tem que mexer o tamanho do 3D para ele ficar certinho. A gente ajusta o 3D para o tamanho final que ele já vai ter na sola. Daí ele vai ter uma precisão ali de mais ou menos 1/10 do produto final, que já é preciso o suficiente para fazer calce, montar e ajustar o que precisa ser ajustado. Que legal, cara, porque tem marcas, já Adidas já tem projeto, já tem modelos, né, lançados que são injetados, né? A entressola é injetada, né? Sim. Sabe? Então isso aí, quando lançaram isso, foi uma novidade, né? Como é que os caras estão, como é que se injeta essa sola, como é que tá aí? Tá aí agora aqui no Brasil, no Vale dos Sinos aí, a tecnologia na mão de quem quiser, né? Isso aí. Isso eu tenho certeza, cara, que tem muita empresa que não é detentora desse conhecimento aí, dessa tecnologia disponível hoje, né, de vocês. Isso. E uma das coisas mais importantes quando a gente está falando de colocar uma nova tecnologia, ao menos no meu sentimento, é a transferência de conhecimento de quem criou a tecnologia e desenvolveu para os clientes. Então, uma das coisas mais importantes que a gente faz sempre, antes de falar sobre preço de máquina, antes de falar sobre o que eu quero fazer, me diz quais materiais tu usa, eu vou te fornecer o perfil pronto para todas as máquinas, ou melhor dizendo, para todos os materiais, para que tu possa receber a máquina e utilizar ela de forma imediata. Não precise quebrar a tua cabeça entendendo como é que a máquina funciona, como é que um processo complexo funciona. Não, o processo tem que ser fácil. Sim. O cliente já recebe todos os materiais dele pré-calibrados, o material que ele vai usar, o mesmo da injeção, todos vão estar lá prontinhos para ele simplesmente imprimir. Que legal. Isso já vem muito da expertise da FCC, né? Sim.
que de anos já trabalha com isso e lidando com fornecedores aí e tal. A FCC é uma referência, né, no mercado de empresa nesse sentido aí, né? Não tem quem não conheça. Com certeza, né? São mais de 2.000 formulações, então experimentação. Mais de 2.000 formulações então, lá cadastradas, tudo. No histórico todo. É uma NASA do sapato. Bah, já teve história lá, já teve muita história. Que legal, cara. E me diz, já falou ali, mas assim por cima, quanto tempo leva para imprimir assim um pé de sola? Ou um par? Não, um pé, ou tanto faz. Pegando um modelo que não é otimizado para impressão 3D, que é a maioria dos casos, porque a gente está trabalhando com materiais que vão ser injetados depois, a gente pode imprimir em 12 horas com um parâmetro, vamos dizer assim, uns parâmetros rápidos para imprimir, para só ter o modelo grosseiro na mão, ou a gente pode trabalhar com um modelo mais fino, com mais detalhes, para fazer, pegar textura, pegar outros acabamentos, e pode chegar em torno de 20 horas o pé. Eu já visualizo assim, até vamos profetizar aqui, né, cara? Que daqui um ano essas 12 horas vão estar em 6 daqui a pouco. Até daqui a pouco chegar lá em 2 horas e imprimir um par, ou menos até, né? Que daí é um avanço, é um avanço natural, assim, né? A primeira impressão que a gente fez de um solado foi em 2020, ou final de 2019, mas acredito que foi início de 2020. Nós demoramos 72 horas para imprimir o primeiro pé. Sim, olha aí. Agora nós já estamos num prazo de... Isso era um modelo grosseiro de parâmetros, tá? Não era nem bonito. Sim. Então, hoje nós já estamos de 12 a 20 horas. E agora, possivelmente, seja uma das coisas que vocês estão, né, buscando melhorar, né? Os desenvolvimentos que a gente faz nas impressoras normalmente são voltados para duas coisas. Melhoria de precisão, para cada vez pegar detalhes cada vez mais finos do calçado e se aproximar cada vez mais do produto injetado. Nós já temos a performance do produto injetado, agora nós queremos o acabamento dele. E aumento da velocidade. Já teve algumas empresas aí, algumas empresas já foram procurar essa tecnologia, a tecnologia de vocês, já estão usando hoje no mercado? Já. Nós, no ano passado, que foi o nosso primeiro ano após o lançamento da FIMEC, nós tivemos algumas empresas que nos procuraram, algumas já estão usando a tecnologia, empresas como a Grandene, a Usaflex, a TES e matrizarias como a Polaco, aqui em Novo Hamburgo. Uma referência de matrizaria há anos, né? Com certeza, pelo tamanho deles, pela importância. Já utilizam o equipamento para validar nos seus processos de gestão de design. Foi também um aprendizado para mim colocar essas máquinas lá, porque cada empresa calçadista tem um jeito de trabalhar o seu desenvolvimento, um jeito de trabalhar o seu design. A partir da modelagem, ter setores como gestão de design, engenharia. Então, foi uma experiência muito boa para a equipe da Lebre, para a equipe da FCC, entrar nessa parte e participar desde o desenvolvimento, porque nós já estamos muito presentes na parte industrial desses clientes, nas fábricas deles. Sim, já estão ali através da FCC, né? Agora a gente foi algumas etapas para trás e fomos desde a concepção do design até a entrega na fábrica. Então, realmente foi uma consolidação de uma expertise, de um conhecimento que já existia. E tu tens algum retorno dessas fábricas que já estão usando, assim, como é que eles estão lidando com isso? E algum benefício que essa tecnologia trouxe para eles até então? Tu tem algum retorno deles? Não? Sim, sim. Hoje a maioria dos, no caso da Grandene, agora já estão com a segunda impressora, que inclusive é a impressora que nós vamos lançar na FIMEC. Eles já ganharam a versão antecipada. Sim. Mas eles já estão testando todos os modelos, modelos Melissa, modelos da Ipanema, todos eles são produzidos e testados na impressora, já com o PVC deles. Então a Grandene, que fabrica o seu próprio PVC, né? Sim. Eles já têm o próprio PVC deles impresso, com todo ele parametrizado. A primeira coisa que nós fomos lá foi fazer isso, e eles imprimem já os modelos assim que chegam da parte de modelagem, da parte de design, para gestão de design. Acabou aquele processo de fazer maquete e tal, agora já faz o sapato pronto ali, né, cara? Que maravilha, hein? Olha, eu tô muito feliz com essas informações aí, né? Porque o The Footwear Podcast é justamente isso aí. É falar do mundo do calçado, trazendo todas as novidades, né? Vocês, por exemplo, são um dos fornecedores, né? Da cadeia do calçado, vocês são fornecedores. Então, é também uma área que a gente quer expor aqui. Só que o que vocês estão trazendo realmente é uma inovação, né? É uma coisa muito útil. Eu diria que qualquer empresa assim de médio
para grande porte, Uhum. deveria até ter uma injetora dessa, porque tu imagina, né? Tu ter isso aí e essa possibilidade rápida de tu criar os teus projetos, tuas solas, né? Criar tua sola e tu ver ali em poucos dias isso aí pronto, sem ter que investir em matrizaria, sabe? E já botando no pé, já calçando, vendo vários parâmetros, né? Que uma sola exija, que tu veja como o calce em si, né? O movimento do pé, todos esses detalhes, né? Muito bacana. Eu diria que qualquer empresa que tenha desenvolvimento, ou que pode ser desenvolvimento interno, ou pode ser com parceiros, tem espaço para ter essa tecnologia, porque ela tem um custo-benefício excelente. Isso foi uma coisa que eu acabei não comentando, mas para imprimir um pé desses, a gente está falando incluindo depreciação de máquina, energia, custo do material, a gente está falando de R$22 para imprimir esse pé. Esse é o custo para tu interagir com o teu produto final. Sim. Ou melhor, o mais próximo que é possível hoje chegar dele, é R$22. É muito acessível. Muito acessível. Para tu conseguir validar o teu produto, eliminar incertezas, dormir mais tranquilo, com a confiança que tu tá fazendo. E a rapidez toda, né? Com certeza. Eu acredito que, tudo bem, empresas de médio e grande porte têm mais oportunidade de extrair ainda mais valor dessa tecnologia. Mas empresas de pequeno porte, eu acredito que já tem um espaço para explorar isso e evitar custos desnecessários. Então vamos fazer assim, ó. Para quem não conhecia essa tecnologia agora e olhou que nem eu, fiquei impressionado aqui assim, né? Mas não tem essa máquina, não tem os contatos de quem faça um programa 3D e tudo, mas tem o seu projeto para fazer. Essa pessoa, ou essa fábrica, ou esse estilista, pode ligar lá para vocês e dizer, gente, eu tenho um projeto aqui e vocês me ajudam aí, como é que funciona isso? Tem essa possibilidade? Com certeza. Para isso? Com certeza. A gente, além de fornecer equipamento, nós prestamos serviço com ele. Muitas vezes nós começamos com qualquer cliente com prestação de serviço. Sim. Para ele entender o que a gente realmente entrega, entender o valor da tecnologia, para depois partir para outra coisa. Então a prestação de serviços é vital para a gente. E vocês já fizeram também algum movimento no sentido de imprimir não só a sola, mas, tipo assim, digamos, o cabedal inteiro? Já. Já? Nós já tivemos alguns testes disso, inclusive alguns testes em andamento, com essa tecnologia para projetos um pouco mais robustos, assim, em termos de escala. Hoje é possível imprimir um cabedal com, vamos dizer assim, imitar um tecido vazado para transpirar, para ter desempenho, misturar cores também. Imitar um nylon ali, um mesh e tal, né? Isso. Então, hoje ainda é mais um desafio de design, projetar um cabedal bonito para ser impresso, um cabedal que combine com a tecnologia, do que propriamente uma dificuldade tecnológica. A tecnologia já está pronta. Entendi. É uma questão de design agora. Sim, de fazer uma coisa bonita ali. Isso aí. Então aí, pessoal, quem é designer, se puxem, né, cara? Tá aí o desafio. Fazer uma coisa bonita aí para usar essa tecnologia inovadora. Com certeza. Que legal, cara, muito bacana essa história aí. E aqui eu tô vendo também isso aqui, tipo, não vamos falar só de sola, né? Daqui a pouco tu pode ter um componente da sola. Isso aí. Quando eu falo sola, eu já contemplo ali a entressola e a sola, né? Que nem aqui eu tô vendo, ó, isso aqui poderia até funcionar como um amortecedor. Bingo, acertou. Isso foi a primeira versão de um protótipo que era para ser um amortecedor que utiliza da capacidade da impressora 3D de fazer geometrias que não possam ser injetadas, ou que é extremamente difícil em função de se injetar. Dos ângulos, né, dos eixos da máquina, né? Isso aí. De fazer a matriz, né? E daí a gente consegue imprimir ela de um jeito que economize muito peso, a estrutura fica super leve, porém manter o desempenho que ela precisa para servir como amortecedor e conseguir realizar o papel, realizar o desempenho dela, agregando valor também com design. Então essa foi uma das primeiras versões que a gente teve a ideia, que a gente testou, que a ideia era a parte da pisada do pé era essa parte lisa e a parte de baixo ia entrar em contato com alguma soleta ou a parte de baixo do solado para fechar o amortecedor. Sim, e fica todo aparente assim. E ficou vazado pela lateral. Isso aqui
as mentes criativas aí, né, cara, de design, de calçado e tal, é um portal que se abre também, né? Com certeza. Porque aqui tu pode fazer uma coisa complexa em termos de design de ângulos, né? Que essa é a dificuldade de tu imprimir, de tu fazer uma matriz, né, nesse sentido aí, né? E a impressora permite isso, porque ela não tem eixo, né? Ela vai indo aos pouquinhos, vai indo por camadas, né? Fazendo o processo camadas por camadas, a gente consegue fazer estruturas ocas para economizar peso e imitar a densidade de materiais como TPU expandido, PVC expandido, EVA. A gente consegue fazer isso, assim como utilizar essas estruturas vazadas para a gente ter uma relação de desempenho por peso que tu não consegue atingir na injeção. Simplesmente maravilhoso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei, tu vai me dizer. Digamos que eu tenho essa peça aqui que é um amortecedor, tá? Eu quero fazer, tipo assim, num tênis técnico. Eu quero fazer a parte de controle de supinação ou pronação do pé ali, né? Eu poderia fazer parte dele, digamos, um TPU rígido e a parte um TPU mais macio, a máquina permite isso ou ainda não? Cada peça que eu for imprimir vai ter que ser específico aquele material ali todo ele. Hoje, com a máquina atual, o que ela permite? Ela permite que tu faça uma estrutura, ao invés de oca, tu faça ela preenchida parcialmente. E o que tu pode fazer nesse solado? A gente poderia trabalhar e nessa região do calcanhar colocar mais material. Para justamente dar uma sustentação maior naquele desgaste. Isso aí. Aqui, acompanhando a planta do pé, mais material, né? Nas regiões em que a pisada não coloca tanta pressão, não coloca tanta força, menos material. Entendi. Então, fazer toda essa relação aí, diversas densidades, se precisar de 10 pontos de densidade diferente, vai ter 10 pontos de densidade diferente. Daí tu faz em função do preenchimento do material ali, né? Isso aí. Inclusive, abre a oportunidade de customização. Então, customizar a pisada, o ângulo de entrada, a anatomia, para uma pessoa específica que tenha desde uma condição de pisada para melhor conforto, ou até mesmo a característica natural do pé de alguém só para otimizar relações de peso no calçado, assim como o próprio conforto na pisada, também é possível. Sim. Maravilhoso, cara. Sabe que a gente tá criando aí para frente um curso de design de calçado que a gente vai abranger muitos assuntos, né? E um deles vai ser essa cadeia de fornecedores de tecnologia, sabe? Então a gente mais para frente vai entrar um pouquinho mais a fundo até nessa questão aí para ensinar o pessoal, né? Mostrar que existe essa possibilidade também. Porque tem muitas coisas às vezes que as pessoas aprendem em faculdade ou cursos específicos e não tem essa coisa focada assim pro calçado, né? Eles não sabem, vão descobrir aleatoriamente lá para frente e tal. Então, daí isso aí nós vamos botar também nessa nossa grade curricular, né? Essa tecnologia hoje disponível para fazer calçado, né? Com certeza. Eu brinco que eu não posso encostar na parte criativa. Eu não sou o cara do bom gosto. Eu sou o cara, assim, ó, fazer as coisas funcionar é comigo, mas agora a parte do criativo realmente eu tenho que passar longe. Não, mas cada um no seu quadrado, né? Normalmente também o design utilista, às vezes ele desenha ali e não sabe como é que se faz, né? Com certeza. Aí vai precisar de um gênio aí que nem tu pra dizer, cara, isso aqui dá pra fazer, não dá. Menos. Não, mas é isso aí, mas tu tá no caminho, né? Mas a parte de design, desenhar para o calçado, desenhar para os processos disponíveis, eu acho que a gente vai ter uma evolução muito grande nisso nos próximos anos. Principalmente quando a gente começar a desenhar especificamente para certos processos. Já ter a concepção de como a gente vai fazer o produto final e traduzir isso para o nosso desenvolvimento. Entendi. Eu acho que aí trazer para o conceito também. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai trazer um avanço muito grande para a qualidade de desenvolvimento dos produtos. E esse lance da impressão 3D veio para revolucionar uma série de coisas, né? Eu vi já faz alguns meses que os caras estão fazendo casa 3D, né? Casa impressa, aliás. Os caras vão ali com a maquininha, aquela maquininha faz aqui, só que é um maquinão que imprime a casa, né, cara? Alemanha, Rússia, são acho que os dois principais países que mais investem em impressão 3D para construção civil são a Alemanha e a Rússia, que eu tenho conhecimento. Estados Unidos também tem bastante, mas lá tem uma condição especial, neve.
principalmente na Rússia, né? Sim. Imagina como é que tu vai construir Uma casa ali, casa a friaca ali, né? 1 metro de neve Sim. do lado. É impossível. Agora, quando tu tem uma impressora 3D gigantesca, como uma dessas que tu citou, levantando 1 metro de parede por dia, Imagina. tu coloca essa casa de pé em muito menos tempo. E eu quero agora fazer uma pergunta assim, esse material injetado, vocês também têm algum material reciclado, né? Também é possível isso, vocês injetarem algum material reciclado ou não? É possível a impressora trabalhar com material reciclado, Uhum. sim. Sim. Mas é muito mais uma questão de como tu recicla o material do que propriamente a capacidade da impressora de processar ele. Porque entendi. o material é o mesmo. Agora, quais são os desafios de material reciclado? Com o que vem junto dele. Sim. O que vai vir junto? Vai Sim. vir um pedaço de sujeira, vai vir um tecido, vai vir uma pedrinha que pedaço vem de couro, um pedaço de ilhós, sei lá eu, né? Isso aí, areia, Sim. o material foi utilizado, o material foi gasto, Sim. vai ter coisas que vão ter ficado presas nele. É muito mais uma questão da qualidade em que a gente entrega o material de volta para o processo para fechar o ciclo sustentável do que muito propriamente capacidade. A impressora já consegue fazer isso. Sim. É que dependendo dos resíduos que estão ali inseridos naquele material reciclado, pode prejudicar a performance da impressão. Isso aí. Né? Ou até mesmo entupir. Entupir o bico da impressora. Sim. E acabar perdendo o processo. Entendi. Cara, eu achei fantástico aí. Então, ó, a gente tem aqui um monte de coisa. Esse negócio que tu falou, porque como é que se diz que é vazado aqui, né? Ela é oca por dentro. Por dentro, né? Ela foi impressa com o objetivo de fazer o transporte do material, os pellets, os grãos, Sim. do funil que fica na impressora até o bico que processa ela para imprimir. Então, a gente ficou se batendo no mercado 2 meses, a gente ficou pensando assim, poxa, não é possível, não tem a mangueira que tem o tamanho certo, o diâmetro certo, com a solução aí na frente. Daí a gente olhou pro lado, a gente pensou assim, a gente pode desenhar, né? A gente pode. Daí a gente se olhou e a gente imprimiu, tudo bem, foi umas 3, 4, 5 interações, mas foi tudo dentro do mesmo dia e a gente resolveu um problema que estava dando dor de cabeça há muito tempo. Sim. E isso aqui é legal porque não tem emenda nenhuma, né? O negócio oco ali não tem emenda nenhuma. Né? É contínuo, ela tem a mesma força que uma mangueira de PU e realmente hoje já teve casos ali em teste de desenvolvimento de máquina, muita coisa acontece, né? Sim. Uma parte se movimentar, a outra não, e a mangueira forçar ela não arrebentando. Sim. Foi uma coisa... Foi alguns testes. Que material é esse aqui? Isso é TPU. Isso é TPU. É um material resistente, né? O TPU é um material muito nobre, resistente, muito né? resistente, então a gente gosta de fazer... Ele é flexível e resistente, né? Sim, TPU. Pode amassar ele. Ele volta, né? Pode amassar que nem tu amassaria uma sacola. Que assim? Vai. Que espetáculo. Maravilhoso. Muito bom. Então, realmente, a gente gosta bastante do TPU justamente por ele ter esse comportamento, essa resistência, ele chamar a atenção por causa disso. Sim. Mas a qualidade de impressão do PVC é surpreendente. É surpreendente mesmo. É um material que copia muito bem, tem uma qualidade visual muito boa. E o TR, que é um material que é para substituir, imitar a borracha em certos processos, deixa um acabamento muito interessante, aquele acabamento fosco na superfície. O TR não tem nada aqui injetado de TR aqui. Não tem nada aqui de TR. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, tipo assim, o visual dos materiais que tu injeta, por exemplo, tu vai injetar essa peça aqui em PVC, em TPU, em TR, ele nem sempre vai manter o mesmo brilho, digamos assim, né? Vai depender do material, né? Isso interfere, né? Isso aí. Assim como na injeção, tu vai ter materiais que vão ter acabamentos diferentes, que eles foram projetados para ter aqueles tipos de acabamento. Um comportamento bem parecido, para não dizer idêntico, vai ser passado para impressão. O material que é fosco na injeção vai ser fosco na impressão. Então, a gente consegue também testar alguns tipos de acabamento nos materiais. Tem materiais que são feitos para ter aquele acabamento mais emborrachado, aquele toque diferenciado. Isso vai passar para impressão 3D. Entendi. Legal, cara. Bom, olha, eu fiquei muito impressionado aqui com isso aqui. Eu confesso que já tinha ouvido falar de vocês desse trabalho, né? Mas eu não tinha visto os materiais ainda assim. Já tinha ouvido falar de impressão de só. Trabalho já com isso, né? De imprimir as maquetes visuais que eu faço com o programa 3D e tal. Imprimir é legal, mas eu não tinha assim, sinceramente falando, conhecimento que já tinha isso aqui tão disponível assim para nós, né? Eu acho que muita gente vai se surpreender e
gostar muito de saber que tem isso disponível e que tem livre acesso, né? É só ligar lá, Isso aí. marcar um churrasquinho na tua casa que tu vai pagar pro cliente novo. Começamos as promessas. Já começou, né, cara? Tem que agradar o cliente. Não, faz parte do negócio. Não, mas realmente, eu espero que a FIMEC desse ano, ela traga bastante luz para essa tecnologia, colocar ela num holofote, para que ela realmente possa ser bem explorada. Isso é algo que a gente está bem confiante nessa FIMEC. Vocês vão estar na FIMEC com uma máquina lá, mais que uma, como é que é? Nós vamos estar no mesmo stand da FCC, no segundo andar. Então, vamos ser um dos lançamentos da FCC. Já pode convidar o pessoal aí, já aproveita e já convida aí o pessoal para conhecer. Por favor, nos visitem no stand da FCC. Vamos estar lá com uma impressora respondendo todas as dúvidas, podendo ver o funcionamento dela ao vivo, testando os materiais e testando também o desempenho e o acabamento das peças. Maravilha. Então, né, eu acho que falamos bastante, não sei se tem alguma outra consideração que tu queira fazer pro pessoal aí, que já falamos bastante, né? Tá bacana. Não, mas foi muito legal, foi muito legal a conversa. A gente falou muito de solas e tal, mas também tem o lance de peças, de cabedal, né? Pecinhas técnicas. Às vezes aquela peça injetada na lateral, toda assim também dá para fazer. Sim. E fazer esse visual, né? Antes de tu fazer uma matrizaria, né? Toda a peça plástica tu poderia imprimir. Uma das coisas que a gente começou fazendo na FCC para testar a peça, não foi nem a testar a máquina, a tecnologia, não foi nem peça de calçado. A gente começou a fazer peça para manutenção dos equipamentos. Ah, olha aí, ó. Então Sim. a gente tinha dezenas de equipamentos, alguns mais antigos, alguns mais novos, uma mistura de tudo, alguns que uma pecinha de manutenção minúscula tinha que importar lá da Alemanha, demorar 2-3 semanas para vir com uma máquina parada. Na impressora a gente conseguiu fazer em poucas horas, ter o desempenho, o acabamento que a gente queria e já testar ela em campo. Que legal. Gabriel, eu quero te agradecer imensamente, cara, tu ter vindo aí, né? Nos prestigiar com a tua presença e com o teu conhecimento, trazer essas novidades aqui pra gente. Tenho também certeza que muitos não conheciam, não sabiam dessa possibilidade aqui e que vocês estão abertos lá para qualquer um que queira, né, ter acesso a essa tecnologia ali, fazer testes lá e tudo. Muito bacana. Te agradeço aí a FCC, né, e a tua presença aqui também. E vamos nos ver, vamos estar lá na FIMEC também, né? Com certeza. E vamos nos encontrar, vou lá ver essa máquina e ver como é que, ao vivo, ver como é que ver funciona, ver o funcionamento. Mas queria te agradecer pela oportunidade, pelo contato também, o acesso aqui, o recebimento que vocês fizeram foi fantástico. Muito obrigado. Gostou dos salgadinhos? Que tem coisa que a gente não mostra aqui, né? Não, mas aqui, é importante, mas ali do outro lado tem salgadinho e tal, né? Tudo perfeito. E para o pessoal aí que está nos prestigiando aí com essa audiência, né, olhando os programas aqui, se tiver alguma situação, algum assunto que queira saber mais sobre calçado, pode mandar escrito ali que a gente vai atrás, né, vai trazer as pessoas boas aqui para falar sobre e realmente ir a fundo das questões aí que envolvem este mundo aí do calçado que é dinâmico. É uma cadeia enorme de pessoas, de tecnologia, de fornecedores, né? Muita gente trabalhando aí no calçado, né? O calçado é um mundo com certeza. Dinâmico e constante, toda hora. Eu caí de paraquedas nesse mundo calçadista, eu não fazia ideia do tamanho quando eu comecei. Chegando na FCC, eu pensei, calçado, ok, normal. Quando eu vi a escala que era, e o tamanho e a história que tem aqui, principalmente na região, né? Aqui tem um negócio calçado, né? Absurdo. E eu vou aproveitar aqui, vou enaltecer também, nesse momento, essa região aqui que é o Vale dos Sinos, né? Que essa região aqui do Vale dos Sinos, ela é um dos polos mundiais de desenvolvimento de calçado. Não existe marca nenhuma no mundo que não conheça este local aqui do potencial que tem, né? E a gente deve muito a esse potencial aí, claro, pela cultura, pela tradição que tem, mas por empresários que nunca desistiram do setor e continuam investindo. A gente tem vários casos aí, né? De todos os segmentos do calçado, de pessoas que investem e vocês é um exemplo disso, né? Estão trazendo aí, investindo nisso e trazendo essas novidades. E isso aí realmente nos fortalece como um ícone mundial de desenvolvimento de calçado aqui. Com certeza. Na FCC a gente não teve dúvida. Quando
a proposta da impressão 3D chegou, para escolher o primeiro mercado, não se teve discussão, é o calçado. Né? É o calçado. Que legal. Então tá. Então te agradeço. Muito obrigado. Obrigado a presença. Aquele abraço, sucesso para você.